Estamos ao vivo dessa vez para um episódio surpresa, porque hoje também vamos trazer uma entrevista incrível aqui no Luca Moreira Entrevista. Como sempre, se você está nos acompanhando aqui no Instagram, assistindo a reprise do YouTube ou ouvindo no podcast, seja muito bem-vindo. A minha convidada de hoje ingressou na literatura inspirada em uma estreita convivência com o universo feminino e as histórias comuns das mulheres da sua geração. Natural de Campão Bonito, em São Paulo, ela é especializada em ginecologia e saúde pública pela PUC São Paulo. Porém, foi com a indignação pela falta de formação que a fez voltar anos atrás da nossa história e ajudar a contar as nossas origens no livro Serra da Capivara, a surpresa do século. Vamos receber Edna Bugni. Vou só esperar ela chegar aqui. Chegou. Oi, Edna, tudo bem? Oi, desculpe, Nada, acho que nada. eu Acontece. estava na tela errada. Ao Eu vivo não tudo, vi a tua ao vivo tudo pode solicitação. acontecer. Acontece erro de televisão, acontece aqui também. Ao vivo tudo acontece. Ah, que bom, que bom. Primeiro quero muito te agradecer pela presença. Muito obrigado por ter citado o convite. E perguntar também como está a sua expectativa para hoje, para a entrevista. Então, eu estava super feliz, mas a hora que começou, não consegui receber teu convite, foi ficando um pouco tensa, assim. Mas agora, acho que relaxei, vamos Tá conversar. tudo certo. Bom, foi lançado recentemente o seu livro, né? Serra da Capivara, a Surpresa do Século, que retrata um dos momentos mais importantes para a explicação da origem da nossa sociedade, que é a tecnologia lítica pré-histórica, onde você abraçou cerca de 60 anos da história, né, do maior acervo de pinturas rupestres do mundo. E eu queria iniciar a entrevista perguntando sobre a história do seu livro em si, como se deu a ideia de produzir, como foram os estudos para esse material. Então, vamos lá. Foi realmente uma surpresa, porque eu estava na Serra da Capivara como uma turista, tá? Uhum. E eu fiquei alguns dias andando no parque e era uma coisa muito nova para mim. Primeiro a caatinga, né, que é aquela vegetação seca. Eu que convivo dentro da Mata Atlântica, a hora que eu vi a caatinga, eu fiquei muito surpresa. Você demora um pouco para entender a estética da caatinga, sabe? E aquelas pinturas rupestres, aquele monte de pinturas, acho que são mais de 150 mil pinturas. E eu fiquei vendo, andando. Daí, no fim, quando acabou, é uma coisa que às vezes você faz quando você vai numa exposição no museu. Bom, agora eu vou estudar o que eu vi. E fui para a lojinha do centro de visitantes procurar os livros para ler. E qual não foi minha surpresa? Que só tinha um livro da Solange Bastos, que era um livro que rapidamente eu percebi tudo. E eu falei, não tem mais nada. E não tinha mais nada, entendeu? E daí eu percebi que tinha um buraco ali, entendeu? Isso é, você tem o maior acervo de pinturas rupestres em céu aberto do mundo e ninguém fala disso, Nossa, né? E isso está muito perto da gente. Daí me deu um ataque de prepotência, né? Porque eu não sou escritora, não sou jornalista, e falei, vou contar essa história. Procurei Niede Guidon. Niede Guidon é um ícone na Serra da Capivara, né? E acho que ela foi muito generosa em abrir todos os arquivos do parque para mim. E daí foi pesquisa, né? Pesquisa. O que eu percebi no primeiro lugar é que tem muita informação da Serra da Capivara, mas é muito rasa essa informação, sabe? Mostram algumas coisinhas, mas só. Então, assim, foi preciso me debruçar, né, sobre... Tem muita tese, muito material. E estudar, e pesquisando, e encontrando. Daí um feeling muito pessoal, né? Encontrando o jeito de contar essa história, né? uhum.
E esse jeito você sempre teve? Mesmo que não fosse profissionalmente, você sempre teve esse jeito de contar história? Sempre. Eu escrevo todo dia há 50 anos. Então, e daí o meu estilo de escrita é escrever na primeira pessoa, né? Aham. Então, quando eu escrevo na primeira pessoa, e o livro é na primeira pessoa, a maior parte, né? Porque eu tenho que compartilhar com você o que eu estou sentindo, senão vira uma redação, Vira né? uma enciclopédia, basicamente. Isso. Uhum. Então, Para a confecção dessa obra, você fez citações, né, ao francês Eric Boeda, um dos maiores especialistas no mundo no assunto, né, e a sua afirmação a respeito das ferramentas encontradas pela arqueóloga Ned Guidon, que está falando, Guidon, desculpa, no Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, onde o Eric afirma que a confecção teria acontecido entre 33 e 58 mil anos atrás. Como você avalia a importância dessas descobertas para a ciência humana atualmente? veja o que a gente tem de precioso. Nós temos a mais antiga ferramenta usada por um Homo Sim. sapiens na América inteira. Somos América do Norte, México, América do Sul, América Central. Foi encontrado no Piauí, no Boqueirão da Serra Pivaro, a pedra lascada mais antiga, que é essa de 37 mil. Sim. Foi muito polêmico isso, muito polêmico. Todo mundo achou que a Nied tinha inventado aquilo, Uhum. que tinha batido um raio na pedra e a pedra quebrou e não foi o homem que lascou. E, bem, daí teve um grande trabalho de um arqueólogo italiano chamado Fábio Parenti, que durante 3 anos escavou, aumentou a escavação da Nied Guidon e pegou 1.000 e tantas pedras e analisou uma a uma. E ele separou em 3 grupos, as que eram quebradas naturalmente, as que eram com certeza lascadas pelo homem Uhum. e algumas que eram determinadas. Então ele acha mais de 300 pedras lascadas pelo homem, né? E daí as datações mostram isso, mais de 30 mil anos. E essas são as mais antigas da América do Sul. Impressionante. É um lugar que é recomendado que as pessoas visitem, né? Esse centro arqueológico. Sim, Luca, é um patrimônio cultural, artístico e estético ímpar, tá? É, porque só tem aqui, entendeu? E o parque é muito bonito, o parque tem trilhas muito bonitas e com acesso, inclusive, a cadeirante, né? Nós temos 17 sites que você Uhum. pode ir com cadeira de roda e ver todas as pinturas. É, nossa, o meu desejo de escrever era um pouco falar, porque para falar para os não arqueólogos, sabe? Falar para pessoas como você, ou como pessoas que, assim, isso é o nosso patrimônio histórico e a gente tem que conversar mais disso, Sim, né? tem que ser público esse Não assunto, tem que espalhar. tem, sim, nós temos que conversar, porque tem, eu acho que assim, essa importância arqueológica de ser e tem esta coisa também da nossa memória. Por exemplo, quando você vê 2 pinturas, uma sobreposta à outra, e você tem alguns lugares que isso é datado, e tem assim, entre um desenho e outro, tem 2.000 anos. Então a gente imagina na nossa realidade o que são 2.000 anos entre uma pintura e outra, né? O boqueirão da Serra, a passarela da Serra da Pedra Furada, ela foi pintada durante 6.000 anos. Isso a gente não consegue imaginar o que sejam 6.000 anos, Verdade. né? Então, como que é essa... E esses são os ancestrais dos índios, que são os nossos ancestrais. Então, assim, Uhum. tem a ver conosco, né? Sim. E assim como um bom professor aprende com seus alunos, né, muitos autores também aprendem com suas obras. Em relação a você, quais foram os fatos que mais instigaram ao escrever esse livro, que mais te despertaram a curiosidade? Então, primeiro é esta coisa do tamanho do tempo, Uhum. né? Assim, nós temos um tempo biológico estourando em 100 anos, né? Daí você vê a coisa de que essa civilização passou por lá há 30 mil anos.
Então, acho que assim, o que eu muito aprendi é esta coisa do surgimento das civilizações. Isso é, como é que o homem evoluiu, né? Daqueles Certo. primeiros homens, até chegar nos sapiens, né? E dos sapiens até chegar a nós. Essa história me fascinou, né? Eu fico até hoje, por exemplo, tem agora a descoberta de um novo hominídeo ali perto de Addis Abeba, onde está Lucy, no Vale do Far, que é uma região muito quente da Terra, na Etiópia. Agora, 2 anos atrás, descobriram um outro ancestral nosso. Então, isso é muito, muito empolgante, né? Aprendi muito com essa coisa de escrever, essa coisa da ancestralidade do homem, né? Sim. É um assunto bastante delicado, inclusive, que existe no Brasil atualmente, é a questão das fontes de informação, como você mesmo falou, e que seja que realmente estão disponíveis, como os casos de negligência, né, de exploração desses terrenos, que deveriam ser mais preservados. Na sua opinião, como está sendo a preservação dessas preciosidades históricas que vem ajudando a contar a nossa evolução? Então, a Serra da Capivara, eu acho que ela está razoavelmente preservada. Isso é, ninguém mais entra lá com uma machadinha e quebra. Sim. Mas o tempo destrói também. E acho que nesse momento a proteção dos sítios contra animais, abelhas, o sol, o vento e a chuva, ela está sendo feita de um nível muito pequeno por falta de investimento, né? Desde 2008, a Petrobras foi a grande fada madrinha do parque. Durante 30 anos, ela financiou muitas pesquisas. Mas depois a Petrobras parou, e daí assim, a preservação dos sítios arqueológicos ficou no nível mínimo. Até a época que eu estava escrevendo o livro, tinha 2 funcionários que estavam indo para lá tirar enxame de abelha que estava comendo as pinturas. Eles não conseguiam fazer mais do que isso. Perto de um trabalho que foi feito há 20 anos atrás, que eles botavam biqueira para a chuva não cair, tá? Você proteger do sol. Esse trabalho de proteção, eu acho que nesse momento está parado, né? Agora, muito curioso, o livro está tendo um caminho próprio que foge, e algumas pessoas têm me procurado dizendo o seguinte: na minha cidade tem pintura rupestre, o que eu posso fazer? Então, assim, por exemplo, uma menina da Bahia me procurou, e hoje me procurou uma pessoa do Mato Grosso, né, dizendo, e agora, o que a gente tem que fazer? Né? Sim, sim. E, então, assim, porque assim, as pessoas vão, desenham um coraçãozinho em cima, desenham um nome em cima. Então, assim, acho que precisa uma educação ambiental, né? De falar, olha, isso é patrimônio cultural, vamos cuidar, né? Sim. E acho que sim, a gente precisava de uma comunidade mais ativa cuidando do seu patrimônio, né? Não dá mais para desenhar coraçãozinho e eu te amo em cima de uma pintura rupestre. Isso dói no coração, porque é para sempre. Na hora que você joga uma tinta spray ali, você danificou para sempre aquilo, né? Verdade. Isso qualquer registro. Tem até, eu vou até ressaltar também que eu vi alguns artigos, né? Que o certo é você nem mexer no lugar, você não tentar tirar do lugar, porque todo lugar conta a história daquilo, né? Tem Sim, essa questão também. sim. Deixa eu te contar. Alguns anos atrás, eu já estava escrevendo o livro da Capivara e eu estava na Turquia e fui visitar um site histórico chamado Çatalhöyük. Çatalhöyük na Anatólia Central, talvez o vilarejo mais antigo da humanidade. Ele tem 10 mil anos, as casas. E a hora que eu queria ver o acervo, não tinha nada, só tinha buraco, porque tudo tinha ido para o Museu de Ankara, da capital. Então, assim, você não via nada. Eu acho que é um grande mérito da Niede Guidon, falou, não, daqui não sai nada, os museus serão aqui no meio da Caatinga, né? Então, tem 2 belíssimos museus no meio da Caatinga, né? Um é do homem americano, né, que fica em São Raimundo Nonato, que conta essa trajetória, né, do homem pintando e evoluindo. E tem um segundo museu no município vizinho, na entrada do parque, que é o Museu da Natureza, que conta a história dessa fauna gigante que viveu há 12 mil anos atrás
em conjunto, viviam os homens e viviam a fauna, né? Então são dois. Então esse é um dos grandes méritos de Guidon. Não saiu um osso e não saiu uma pedra do Piauí. Está tudo lá. E que bom que está lá, porque daí a gente vai ver, né? Vai ver e está lá, e o contexto está lá. Né? E o que melhor para se contar uma história do que contar aonde ela aconteceu. Exatamente isso. Claro. Sim, porque assim, a Caatinga, ela tem duas estações, né? Ela tem a seca e tem a chuva. E quando ela é seca, ela realmente é única, né? Porque todas as árvores ficam muito retorcidas. Mas daqui a pouco ela chove e ela fica toda verde, daí parece uma floresta como nós paulistas conhecemos, né? E há 12 mil anos atrás, ali era mata. Era uma mistura de cerrado com floresta amazônica. Então, você tinha um ambiente muito interessante para o ser humano viver, né? Daí, há 12 mil anos, você tem o fim da era glacial, né? Você começa a esquentar a terra e daí você tem uma mudança climática importante e aquela floresta vira caatinga hoje. Então, aquilo que você me perguntou, o que você aprende quando você vai para a Serra da Capivara? A sua visão se amplia, né? Porque você tem que ficar as coisas, né? Sim, todos os detalhes. Falando isso, eu imagino que contar toda essa história no livro deve ter dado um trabalho enorme, né? E para você que veio da área da saúde, né, que é até formado nisso, como foi experimentar esse ambiente da literatura? Como foi essa transição? Então, eu já tenho outros 2 livros, né? Então, assim, escrever documentário é mais fácil que escrever ficção. Apesar de a ficção você ter teoricamente mais liberdade, você pode tudo, mas não é bem assim, né? Você tem que criar uma história muito plausível. Agora, falar sobre a Serra da Capivara foi muito prazeroso, né? Porque, de uma certa maneira, a Serra da Capivara está mais ou menos no nosso imaginário. Se lembra, por exemplo, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, no fechamento, teve um momento assim que aparece a imagem das pinturas rupestres, né? Então, assim, de vez em quando aparece uma pintura rupestre aqui e ali. Então, acho que isso e essa coisa de falar da nossa ancestral fica muito rico, né? Muito rico. Acho que a experiência de falar da Serra da Capivara foi única. Tanto é que eu já estou indo para a experiência de contar. Nós temos aqui no sul do estado de São Paulo 4 parques de Mata Atlântica, né? Já me embrenhei em novas pesquisas, porque é um outro desafio, né? Você contar por que uma região no sul do estado de São Paulo ficou tão preservada que não tem ninguém até hoje, né? Verdade. Ainda mais São Paulo sendo o estado que é, né? Lotado. Sim, isso é. Então, isso é muito interessante você buscar essa história perdida, sabe? Essa história de 1000 anos atrás, né? Como é que eram. Então, assim, existe uma provocação do desconhecido, né? Parece que o desconhecido te atrai e fala assim, vai procurando aqui, e você vai encontrando pistas, né? E isso é empolgante, né? O desconhecido me desafia muito. A curiosidade instiga o autor, né? Instiga, com certeza. A gente falou sobre essa questão de museus e tudo mais. A próxima pergunta é até um caso sobre isso. Que em julho do ano passado, a CNN Brasil, mais especificamente os repórteres Kristen Rogers e Iane Sanchez, publicaram uma matéria, né, onde cientistas demonstravam preocupação com leilão de milhões de dólares em um esqueleto de dinossauro, que acabou sendo vendido por 6 milhões, e que a espécie datava de 76 milhões de anos atrás, para você ver a situação. Para que a gente possa ter uma real ideia da perda de valor dessas peças, né? Quais são as proporções de danos históricos que a gente pode ter com essas questões? Daqui para frente, se diz? Isso pode ocasionar. Bem, no Piauí, nesse momento, você tem
Aliás, a gente tem uma questão ambiental braba em todo lugar, mas no Piauí você está tendo, primeiro, a entrada da soja no Piauí, né? Ela entra e há 2 semanas atrás o secretário de Meio Ambiente vetou a plantação de soja ao redor do parque, porque a soja consome muita água e ia prejudicar. Então, assim, você tem o lençol freático do Piauí tá em colapso, né? Porque você tem muito mais perfurações de poços artesianos do que a reposição da água, né? Então, você tem alguns danos ambientais mostrando que a gente vai ter algum colapso em algum momento, né? Você tem um consumo de água maior do que a capacidade de reposição dos aquíferos, né? Você tem uma ocupação meio desordenada, tem hora que, no livro que eu conto, que os ministérios não se conversam, né? Então, o Ministério do Meio Ambiente preserva, o Ministério das Cidades faz loteamento para botar gente ali. Então, assim, sempre tem um conflito, né? E eu acho que, assim, a preservação é sempre um desafio, né? Você tem sempre questões... Dentro do parque, eu acho que é a degradação das figuras pela ação do tempo. Acho que isso teria que ser olhado com muito mais cuidado. E no entorno do parque, é a ocupação de pessoas, né? Uma ocupação desordenada, e agora a entrada da soja, que está querendo entrar nesses últimos 5 anos, ela estava bem no sul do Piauí, e agora ela vai entrando ali pelo Tocantins, pelo Maranhão, e vai consumindo água. Esse é um grande problema que a gente vive agora. Isso. Essa matéria, no caso, foi sobre a ação humana, né? Daí a gente está mexendo com fósseis, né? Com coisas assim, e transformando em produtos, né? Que é absurdo. E sempre tem alguém disposto a pagar por isso, né? Isso é trágico. Esse fóssil do dinossauro, de acordo com a CNN, o cara comprou por 6 milhões. E tinha milhões de anos atrás, por exemplo. Sim. E apesar da sua formação em medicina, você acabou encarando de frente, né, o desafio de escrever uma obra justamente após se indignar, né, com a falta de informação que existia lá no local. Qual foi o maior desafio que você enfrentou e quanto tempo foi preciso para concluir o projeto? Bem, o maior desafio foi isso que nós mencionamos no começo da conversa, que tinha uma escavação na pedra furada de 30 mil anos. Sim. E tem uma tese de um italiano chamado Fábio Parenti sobre isso. Foi a tese de mestrado dele. Só que essa tese foi escrita em francês, que é uma língua que eu não domino, e é uma tese de acho que de 200 páginas, cheia de tabela em francês. Isso para mim foi um desafio. Eu dormia, acordava com aquele texto na minha frente e falava, eu tenho que olhar para essas tabelas, tenho que olhar. Eu acho que do ponto de vista de trabalho, acho que este foi o maior desafio, foi entender a importância daquele trabalho numa língua que eu não dominava. Né? Agora, outro dia uma pessoa me falou uma coisa super importante, que foi a pessoa que deu a primeira lida no livro. Ela falou assim, o fato do livro ter levado 6 anos para ser escrito, tirou dele o caráter de almanaque. Né? Ele não é uma coisa, um monte de coisas superficiais. Eu acho que eu tive tempo de me aprofundar em todas as histórias que eu fuço no livro, né? Então, eu acho que isso é a coisa... Por exemplo, provavelmente, o nível de informações que eu junto para dar uma unidade, isso fica. Né? Daqui 10 anos, foi desse jeito que aconteceu a história. Podem vir, eu acho que nós vamos começar a contar a história de 2020 para frente. Né? Mas o que foi nesses 60 anos está registrado. Acho que esse é o grande propósito do livro. Né? Sim, seria até um legado, né, por assim dizer. Né? Um legado. Eu acho que assim, de ter sido o primeiro livro que junta todos os documentos, né? E tem um documento que eu adoraria ter publicado, mas e como ele era inédito, eu não tive autorização. Que é a carta escrita em letra cursiva, num caderno. Sabe aqueles cadernos aspiral que quando você corta a folha fica aqueles furinhos? Quando Nied Guidon escreve ao governador pedindo a criação do parque.
eu tenho acesso a eu tenho esse documento, ele é um documento do ponto de vista histórico, assim, maravilhoso. Mas a Niede me falou, Edna, eu quero publicar esse documento em primeira mão, então espera, depois você publica. Então, assim, o fato de eu ter juntado todos esses documentos, as atas, os balancetes, o memorando, olha que interessante, né? Quem pede a criação do parque para o presidente da República é o Delfim Neto, que naquele tempo era ministro da Agricultura, sabe? Então, juntar todas as informações, porque a gente lembra, eu lembro, você é muito jovem, do Delfim Neto como o nosso grande ministro da Fazenda nos anos 70. Mas em algum momento ele foi ministro da Agricultura, e é ele que pede a criação do parque. Então, eu acho que essas coisas estão documentadas, né? Acho que o livro tem esse mérito de ter guardado esses documentos para os leitores que não são arqueólogos, assim, para os historiadores, para o público. Acho que tem esse mérito, sim. Você pretende lançar essa continuação do livro mais para frente, com as atualizações, com a carta? Eu acho que precisamos de mais 10 anos agora, né? Porque eu acho que de 2020 a 2030 vão acontecer 10 anos de história, né? Sim. Agora a Vale entra como a grande patrocinadora, né, do parque nesse momento. E eu estou indo para o Piauí agora em 2 semanas para lançar o livro lá, né? Então vou ver o que está acontecendo. Eu acho que o que aconteceu nesses 3 anos, até por conta da pandemia, ainda não dá um livro. Mas assim, o parque é vivo, né? Então as coisas estão acontecendo, provavelmente novas escavações estão sendo feitas, né? Mas acho que não tem nada mais do que 30 mil anos. Eu acho que a grande descoberta foi lá atrás, né? Na década de 80. Eu acho que agora é muito mais a sobrevivência do parque, os desafios nesse momento, né? Por exemplo, só para você ter uma ideia, Jericoacoara, que também é um parque, né? Ele recebe 1.200.000 visitantes por ano. 1 milhão. O parque recebe 17 mil, né? Então, você vê a história do turismo cultural, como ele não é atraente ainda, né? Então, acho que a grande missão é divulgar. Eu acho que é pegar essa história que nós temos e partir para a divulgação. E acho que daí você tem um trabalho importante, né? Que você, com seus 280 mil seguidores, é importante que isso reverbere na sua rede, né? E a gente comece, mais gente a falar da Serra da Capivara. E nesse caso, você acha que tudo se deve à desinformação do que a gente tem? Claro. Porque a dificuldade de chegar na Serra da Capivara, o pessoal fala, tem que pegar avião. Mas vai para Jericoacoara também, para ir para a Chapada dos Veadeiros também, para ir para a Chapada da Diamantina, isso é. Esses lugares fazem parte de uma programação. Agora, quem quer ver pintura rupestre, né? Então, acho que é essa curiosidade que a gente precisa despertar, né? Mas é que, assim, a Caatinga em si é muito poderosa, sabe? A hora que você escala uma chapada e sobe lá no alto e vê aquela imensidão, né? E o Piauí não tem poluição, né? Você vê aquela imensidão, quer seja de dia ou quer de noite, você se encanta, né? Agora, não tem cachoeira, não dá para fazer rafting, sabe? Então, a gente tem um turismo muito ligado à água, à cachoeira, à praia, né? Então, talvez seja isso, abrir umas novas opções de ecoturismo, né? Nessa área de exploração, de trekkings e dessa descoberta do patrimônio cultural. Verdade. Durante esse processo de produção, foram necessárias diversas viagens, né, como a gente está falando, para São Raimundo Nonato, onde você realizou longos jornadas de pesquisa, análise, entrevistas, né, escritas. Em relação ao município, quais foram as suas impressões, né, exatamente isso da comunidade e como a presença histórica influencia no dia a dia da cidade? Então, vamos lá. O Piauí, ele tem uma estrutura de organização social muito característica do Nordeste, né? Você tem uma oligarquia muito conservadora e você depois tem uma população, né,
muito... Ai, não sei se eu chamo de abandonada ou de desamparada, mas assim, as relações no Piauí ainda era um estado muito rural, né? Então, quando chegam os franceses na década de 70 em São Raimundo Nonato, imagina você, não tinha luz elétrica, né? Era assim, e houve um estranhamento, né? Porque as missões eram francesas, né? Tinha NIED mais 3 ou 4 brasileiros e o resto francês, Sim. que chegavam nos armazéns e ficavam falando em francês. Aquilo deve ter enlouquecido a comunidade, né? Bem, por outro lado, chegava dinheiro quando chegavam as expedições, né? Porque tudo se pagava em dinheiro. Então, assim, o mateiro, que era o guia, recebia, o cara que ia limpar o terreno recebia, o armazém recebia, a dona da pensão recebia. Então, também, por outro lado, começou a ter uma coisa assim muito boa para eles, porque assim, era um jeito de chegar dinheiro nos anos 70 no Piauí, isso foi em 76, né? Bem, a partir disso você vai criando, daí tem toda uma história de 60 anos, né? Hoje a comunidade, ela tem um grande orgulho do parque, sabe? Então você vê, por exemplo, lá tem uma faculdade de arqueologia, e tem uns jovens que nasceram em São Raimundo, por exemplo, eu entrevistei uma arqueóloga que ela falava assim, quando era pequena, eu queria ser que eles chamam de guariteira. Guariteira é a mulher que fica na portaria da guarita de entrada do parque. Ela fala assim, eu nunca sonhei ser arqueóloga, né? E hoje ela está lá, é uma faculdade federal gratuita de arqueologia. Então você tem muito, assim, o parque, ele economicamente, eu acho que ele ainda não resolveu, porque você tem 17 mil turistas por ano, então você não tem... Não houve a redenção da cidade ao turismo, mas você tem o resgate da autoestima, sabe? As pessoas têm um orgulho muito grande do parque, né? De falar, não, nós temos isso, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito bonita de ver, sabe? Assim, como é que que o sertão do Piauí era um sertão, assim, duro, em termos de condições. Você tinha seca, você tinha o abandono das famílias na época da seca, migrando para lugares melhores, né? E hoje não, hoje eles ficam lá e tem um orgulho muito grande, né, do parque. Ao ler a sua obra, a gente acaba por sentir imerso na história, né, realmente, né, tanto como se a gente estivesse mesmo indo nos aproximando da interface, sentir como se estivéssemos atravessando a Caatinga, né, percorrendo tudo que você passou, né? Que mensagem que você espera passar para os seus leitores e, como autora, qual o legado que você pretende deixar através da sua obra? Vamos lá. A minha mensagem, eu acho que, primeiro de tudo, é esta história. Você precisa conhecer mais o nosso país, acho que conhecer mais o nosso patrimônio. Acho que, assim, é um legado muito otimista de dizer, olha, tem isso para ver. Vai ver, tá fácil, tá perto, sabe? Acho que isso eu queria muito. Eu vou acompanhar muito atentamente as estatísticas de visitantes no parque, porque eu acho que quanto mais pessoas vão, acho que mais nós resgatamos a nossa autoestima de brasileiros. Acho que a gente tem alguns momentos, enquanto país, de muitas dificuldades, né? Então, resgatar nossas coisas positivas, eu acho que é a grande mensagem que eu acho que tá. E a Serra da Capivara é, sem dúvida, um patrimônio e está muito bem cuidado, sabe assim, vai porque está bonitinho, você vai ter uma relação muito positiva, né? Você desmancha aquela ideia que o Graciliano Ramos nos traz do retirante dos anos 40, né? Aquela história dos migrantes. Então, desmanchar tudo isso e construir uma memória positiva do norte e nordeste do Brasil, eu acho que é muito importante, sabe? Quebrar um pouco alguns paradigmas que a gente tem. Sim. Em um dos trechos do seu livro, você relata que com a chegada dos primeiros habitantes, né, da área dos registros dos anos 70, contou que faziam piqueniques, né, subiam nas rochas, brincavam nas tocas, namoravam, que você falou do coraçãozinho,
fazer um monte de coisa, né? Porém, isso acabou prejudicando as pinturas, né? Sendo que devido ao uso de fogueiras também acabaram sendo escurecidas. Nesse caso, a gente pode dizer que, por incrível que pareça, o homem acabou se tornando o inimigo da própria história, no caso. Somos até hoje, né? Nossa, nós temos uma capacidade destrutiva braba. O ser humano é um ser humano que não é muito gentil com a natureza, né? A comunidade, no primeiro momento, não gostou muito dessas proibições, sabe? Não, não vai mais caçar, não vai mais plantar, você não pode... Você tem que ir para esse lugar para contemplar. O parque é um lugar contemplativo, né? Sim. Mas depois eu acho que eles foram percebendo que era melhor preservar do que destruir. E hoje a comunidade de São Raimundo e do entorno, eles percebem que é muito melhor preservar, né? Mas nós, enquanto seres humanos, somos muito predadores, né? São Raimundo tem umas questões ambientais brabas, né? Por exemplo, a questão do esgoto, da água, do assoreamento do rio Piauí, isso é. Agora, são questões estruturais que dependem muito mais dos governos, né? Isso é, como é que você resolve o problema do esgoto numa cidade, como é que você resolve o problema do aporte de água, como é que você cuida do assoreamento, de não permitir invasão, de destruição da mata ciliar para fazer loteamento. Então, tem algumas questões ambientais que precisam ser enfrentadas, porque, de uma certa maneira, isso reverbera, né, no parque, reverbera no turismo, né? Porque, como você falou, se a natureza já gera danos, né, naturalmente para os fenômenos, se o ser humano se combina a isso, acaba. Potencializa, né? Potencializa. Se você for passear lá e começar com o seu canivete desenhar o coraçãozinho, você está potencializando a destruição do vento que está desplacando aquela pintura, né? Verdade. A minha pergunta, para terminar, é até um pouco sobre o que a gente falou. Apesar de tudo que foi perdido na história, a gente ainda tem esperança de descobrir cada vez mais sobre nós mesmos, sobre nossas origens? Sim, porque hoje você tem técnicas novas de físico-química, porque antes a gente trabalhava basicamente com carbono 14. Então você precisava de resto, você precisava de célula viva, ou de madeira, ou de fibra vegetal, ou de humanos, né? E o carbono 14, ele tem uma limitação espacial pequena, né? Com as novas técnicas de termoluminescência, de raio laser, não sei o quê, você tem muita coisa para descobrir ainda, né? Tem muita coisa nova. O Boerdá, que é o francês que chefia as missões francesas agora, ele basicamente trabalha com tecnologia lítica, né? Então ele trabalha com pedra lascada. E também é muito polêmico que tem muito pouca gente no mundo que sabe ler pedra lascada. Deve ter uma meia dúzia, assim, né? E daí ele vai olhando a pedra e vai contando pra gente, né? Primeiro ele consegue saber a data daquela pedra, né? E ele fala o seguinte, nós já sabemos a idade dessas... agora, a nossa pesquisa agora tem que saber quem eram essas pessoas que lascavam essas pedras, né? Então, você tem aí um campo aberto a partir da pedra lascada, que é uma tecnologia, vamos dizer, que pega coisas que o carbono 14 não pegava. Você tem agora toda uma historiografia e uma arqueologia a ser reescrita, né? E isso é fascinante, né? Porque quando eu fico pensando, será que esse cara que pintou a capivarinha lá na pedra é o precursor, é o antepassado dos nossos índios, dos tabajaras que estavam no Piauí? Não era, sabe? Será que houve um hiato entre esses 12 mil anos? Porque depois você vai ter um registro de índios quando chegam os europeus aqui, de 500 anos. Isso é, o que aconteceu entre 12 mil e 500 mil? Que ato é esse, né? Verdade. Então, responder essas perguntas é muito instigante, né? Inclusive quem estava lá, né? Você acha que o cara também imaginou que aquilo ia se comunicar com outra geração
também isso. Isso que é interessante. Então, por exemplo, você tem em algum momento na Serra da Capivara umas cenas de violência e tortura que não tinham nas primeiras pinturas, né? Assim, você vê alguns desenhos de uma pessoa amarrada e os outros com um pedaço de pau batendo nessa pessoa. Você vê isso na Serra Branca. E daí a pergunta é assim, o que é isso? Era uma tribo que estava lá e chega outra e começa um confronto? Ou era a mesma tribo que foi crescendo e começaram a brigar entre eles, né? Então você, assim, não consegue, você Verdade, só consegue supor, né? Mas você não tem essas respostas. verdade. Só resta o tempo dizer pra gente o que aconteceu. Edna, Sim. mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu adorei muito a nossa conversa. Adorei muito, foi muito esclarecedora a entrevista. E para quem quer acompanhar mais, quer ler seu livro, né, acompanhar o seu trabalho, onde é que a gente consegue te encontrar? Redes sociais, onde está vendo o livro? Bem, vamos lá. O livro está à venda na editora, que chama Primavera Editorial. Então, só entrar na Primavera Editorial no site, você compra o livro. Você tem algumas livrarias físicas, né? Você tem na Martins Fontes, você tem na Livraria da Travessa, você tem na Livraria da Vila, você tem algumas livrarias que você tem na Amazon, né? Então, você tem. Eu acho que você acha o livro. Se você botar Serra da Capivara, assim, eu estou recebendo, é muito legal, eu estou recebendo, por exemplo, hoje me ligou uma pessoa do Mato Grosso do Sul, dizendo assim, já estou com o seu livro na mão, tá, tá. Então, assim, o livro está rodando, né? Porque pintura rupestre é muito instigante, né? Sim, verdade. Então é isso. Muito obrigado, Edna. Eu que E agradeço. foi ótimo. E sempre como eu lembro, se vocês perderam alguma parte da nossa entrevista ou quer rever a live, ela fica salva aqui no Instagram e também está nas plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. É só buscar por Luca Moreira Entrevista. Até a próxima, Ed. Obrigado, até mais. Tchau. Tchau.